Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática, trazendo para vocês aqui mais um vídeo muito especial aí, revisando aí para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Amazonas. Mas serve também para você aí que vai se submeter a qualquer concurso, né, que for organizado aí pela banca FGV, né? Temos aí a seleção para o censo do IBGE, então fica ligadinho também aí nessas questões que também vai lhe ajudar nos seus estudos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui diretamente para as questões, né? Porque você sabe que a gente não pode perder tempo, olha só. Então, a primeira questão aqui foi a questão que foi aplicada na Prefeitura de Paulínia, São Paulo, agora 2021, tá? E ela fala o seguinte, ó, no quadriculado da figura abaixo, o lado de cada quadrinho é de uma unidade. Considerando a superfície de cada quadradinho com uma unidade de área, a figura desenhada acima tem área igual a... Bem, você vai dizer, professor, essa daí é fácil, é só a gente contar, né, que a gente não vai ter nenhuma dificuldade. De fato, a gente tem que contar. Bem, então vamos começar aqui, né, fazendo a contagem dos quadradinhos que estão completos, porque eles vão nos fornecer, né, uma unidade de área. Então vamos contar aqui, ó. Vou riscando de vermelho para a gente não contar duplicado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então vou anotar aqui do lado, tá? Então a gente já tem aqui 26 que estão completos. Aí depois, ó, a gente vai olhar o seguinte, olha que tem outros que estão na figura, ó, que eles dividem o quadradinho ao meio, percebe, ó? Formando um triângulo aqui. Então eu vou somar, vou ver quantos tem dessa maneira, ó. 1, 2, 3, esse aqui não é, 4, esse aqui também não é, 5, 6, 7, 8. Bem, como eu tenho 8 e eles dividem ao meio, né, o quadradinho, então na verdade isso vai somar para a gente mais 4 unidades de área, tá bom? Aí você diz, professor, e esses outros aqui, que é esse com esse? Bem, se você observar, ó, o que a gente está fazendo aqui é pegando esse retângulozão maior aqui, ó, e está dividindo ele ao meio, né? Então quando eu pegar, ó, esse pedaço todo com esse pedaço todo, isso vão me dar 2 quadradinhos, tá certo? Então, esse pedaço juntando com esse pedaço vai me contribuir com mais 2 unidades. Então, no total aqui a gente vai ter 26 com 4 dá 30, mais 2, 32. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é o item B. Tá bom, pessoal? Mas, só um detalhe, né? A gente não vai estar aqui só respondendo questões. Eu vou estar tocando em pontos importantes aqui para vocês com relação à banca FGV, né? Algumas coisas que ela gosta de colocar e vem colocando aí nessas últimas provas. Quem acompanha aí o canal, né, e vem vendo aí as provas que eu venho resolvendo do FunSaúde, da Imbel, né? Então você vê que tem questões do seguinte maneira, por exemplo, uma coisa muito importante, né? Lembra que se você tem 2 triângulos, tá? E você sabe, né, que eles têm a mesma altura e mesma base, então eles vão ter a mesma área, tá? Você pode dizer, professor, é óbvio, né, porque a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Exatamente, mas às vezes no exercício, você, dependendo de como ele monta a questão, você não fica muito atento a isso, tá certo? Então, eu até sugiro aí que você veja alguma resolução de um vídeo da Imbel, que eu trato questões desse tipo, para você ver aí como é que a banca gosta de cobrar esse tipo de questões, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma questão, né, o link da questão lá e o minuto lá em algum vídeo em que a gente trabalha uma questão desse tipo, para que se você tem interesse, dá uma olhadinha lá que vai valer muito a pena, tá bom? Você não vai perder tempo com isso. Beleza, então vamos aqui para a segunda questão, olha só. A nossa segunda questão ela fala o seguinte, ó, em uma caixa de
em uma caixa há 2 bolas brancas e 4 bolas pretas. Retirando ao acaso 2 bolas, a probabilidade de que elas sejam de cores diferentes é de... Então, olha só. Bem, a gente aqui tem o seguinte, eu tenho um cesto aqui, né? Em que eu tenho 2 bolas brancas, tá certo? E eu tenho 4 bolas pretas aqui, tá? Pronto. E aí eu vou tirar aqui ao acaso 2 bolas, né? E eu quero saber a probabilidade que elas sejam distintas. Olha só. Então, existem 2 maneiras da gente conseguir tirar essas bolas. Olha só. Primeira forma, ou primeira maneira, né? Seria eu tirar uma branca e depois tirar uma preta. Ou, né, uma segunda forma seria a gente tirar primeiro uma bola preta e depois uma bola branca, tá certo? Então, essas seriam as 2 maneiras, né, que a gente conseguiria tirar aí de bolas distintas. Então, o que a gente vai fazer é calcular essas probabilidades. E aí um detalhe é o seguinte, ó. Sempre que em probabilidade eu usar o conectivo ou, isso quer dizer que eu vou somar essas 2 probabilidades, tá bom? Se fosse um conectivo e aqui, essa situação e essa outra, então a gente usa multiplicação, tá bom? Então associa também dessa maneira que vai te ajudar. Então beleza, ó. Então qual a probabilidade de eu tirar uma bola branca? Ah, professor, a gente tem aqui 2 bolas brancas e no total eu tenho 6 bolas. Então são 2 em 6, tá certo? Beleza. Aí, ó, como é no mesmo evento, então eu faço multiplicando essa e a outra bola. Então por isso que aqui é 1 vezes, tá bom? Agora, qual a probabilidade de eu tirar uma preta? Bem, eu já tirei uma branca, né? Então agora a probabilidade é 4 em 5 bolas, né? Porque como eu já retirei uma aqui, então agora sobraram 5 bolas, tá certo? Então a gente simplificando aqui por 2 sobra 3, por 2 sobra 2, então aqui vai dar 4 sobre 15, tá? E aí agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Qual a probabilidade de eu tirar agora primeiro uma bola preta? Bem, agora são 4 em 6, né? Então 4 em 6. E agora para tirar uma bola branca? Bem, eu tenho 2 bolas brancas, só que aqui eu já tirei uma bola. Então 2 em 5. Pronto, observe que apareceu a mesma conta, só que com as frações trocadas, né? Então simplificando da mesma forma eu chego em 4 sobre 15 avos. Pronto, e aí como eu já falei para vocês aqui, a probabilidade basta a gente somar esses 2 valores aqui. Então a probabilidade total é 8 sobre 15, a alternativa correta aqui, item E. Beleza? Então fica atento a isso que eu falei. Sempre que você for fazer uma questão de probabilidade e dizer é assim ou assim, então você vai somar essas probabilidades. Sempre que você usar o conectivo e, então você vai ter que multiplicar, tá, essas probabilidades aí que você vai encontrar. Uma outra coisa importante, né, é você ficar atento. Ó, observe que nesse primeiro passo, né, eu estava com as 6 bolas aqui, mas depois que eu retirei uma, né, meu espaço amostral caiu para 5, tá bom? Então a gente também pode fazer isso usando a probabilidade condicionada, né? A partir de um evento inicial, temos o segundo, né? É exatamente o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, ó, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei maior prazer em ajudá-lo, tá bom? E aí, tá gostando dessa aula? Se você quer, né, continuar aí aproveitando essa aula, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Indica aí para os seus amigos, que faz ajudar esse processo nosso aqui a crescer e você ter cada vez mais material de qualidade de forma gratuita, tá bom, pessoal? Então vamos aqui para a terceira questão. Olha só, essa terceira questão aqui é uma questão que ele envolve dois tópicos, né, que é a parte de plano cartesiano, mas também ele vai envolver a parte de distância. Olha só, então eu vou montar aqui, né, o plano cartesiano,
Não vai ficar lá essas coisas todas, tão bonitinho, né? Mas vamos lá. Olha só. Então eu vou marcar os pontos aqui, ó. Lembra, quando eu tenho pares ordenados, né? Aqui eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Em cada ponto, ó, eu tenho a coordenada x e a coordenada y do ponto. Aqui é o eixo x, né? E aqui é o nosso eixo y. Então, olha só. A coordenada do ponto H é o 0, 0. Então, onde x é 0 e y 0 é justamente aqui, ó, na origem do sistema. Que é quem está representando aqui o hospital, né? O hospital, ele está aqui com a letra H aqui, né? Tá bom? Então, beleza. Onde trabalham no plano cartesiano podem representar em certa escala o hospital e as casas dos 5 funcionários por A, B, C, D e E. Tá certo? Então, considerando a distância em linha reta, quem mora mais perto do hospital é. Então, ele quer saber quem é que mora mais perto do hospital, analisando em linha reta. Então, o que ele está querendo saber é quem é a menor distância de H com relação a esses 5 pontos. Qual é o que tem a menor distância? Tá certo? Professor, eu preciso desenhar o plano cartesiano? Sim e não, né? Você poderia não desenhar. Se você lembra a fórmula da distância, você calcula aqui usando a fórmula da distância, também dá para resolver. Mas eu vou fazer aqui usando um apelo geométrico, usando o teorema de Pitágoras, olha só. Então, eu vou marcar aqui o ponto A, ó. A coordenada dele, x, é 5, então eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a coordenada y dele é 0, então é porque esse ponto está no próprio eixo x, tá certo? Então aqui na distância 5 eu tenho o ponto A. Para marcar o ponto B, ó, eu tenho x igual a 4, y igual a 2. Então eu vou botar aqui, ó, 2. Então aqui é o 4, ó, eu vou subir e venho na horizontal aqui. Onde essas linhas se encontram é justamente onde está a casa B, tá certo? Para o ponto C, a casa C, ele é de coordenadas 3, 3. Né? Então eu subo, ó, verticalmente, paralelo ao eixo Y, depois paralelo ao eixo X, onde eles se encontram. Isso aqui é o ponto C. O ponto D, 2, 4. Vamos marcar aqui, né? Então sobe. Pegou aqui, encontrou. Isso aqui é o ponto D. Por fim, o ponto E, né? Também de coordenadas x, y, agora 1 e 4. Ó. Então, x igual a 1, vou subir aqui. Encontrou aqui já no 4, então esse aqui é o ponto E. Tá? Aí observe o seguinte, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Se você pegar, ó, da origem até aqui, tá? Então, observe que o que eu formei aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Em que é a distância de H a B em linha reta, né? É a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? E esse triângulo aqui, ó, se você olhar a altura, aqui é 2 e essa distância aqui mede 4. Então, se eu quiser olhar, ó, quanto é que vale esse comprimento, que seria, né, a distância de B a H, usando Pitágoras, né, o que vai me dar aqui é a distância ao quadrado. Eu vou representar assim, ó. Eu vou botar essas duas barrinhas aqui, B, tá? Porque é para simbolizar o módulo de B, digamos assim, tá? É o comprimento, uma vez que H é a origem. Então, eu estou medindo aqui esse comprimento. Só que, olha, Pitágoras me dá que isso aqui ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que aqui vai dar 16 mais 4 dá 20, tá certo? Então, o que eu estou encontrando aqui é a distância ao quadrado, tá certo? Aí eu posso fazer isso com todos os outros, ó. Vou fazer aqui, ó. A linha vai ficar tão perfeita, mas, de novo, eu formo um triângulo retângulo, agora 3 por 3. Então, a distância de CH ao quadrado, isso aqui é 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que dá 9 mais 9, 18, tá bom? A mesma coisa a gente vai para o D, né, ó. O D é a mesma coisa. Aí eu olho só a coordenada aqui, é 2 e 4. Então vai ficar
2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 mais 4, dá 20 novamente. Tá? E o ponto E, ele tem coordenadas 1 e 4. Então o E vai dar para a gente... o E vai dar para a gente 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 4 ao quadrado 16, mais 1 ao quadrado que é 1, 17. Tá certo? Professor, e o A? Você não vai fazer não? Vamos fazer também. Ó. O A, lembra, ó, o que eu estou pegando aqui são as distâncias ao quadrado. Então se eu for, como o A já está numa linha reta, a distância até ele é 5, né? Então sua distância ao quadrado, né? Sua distância ao quadrado, isso aqui seria 25, tá bom? Então, o que tem menor distância até o H, né, é o próprio E. Você, professor, mas eu estou olhando a distância ao quadrado. Beleza, mas se a distância ao quadrado ela é menor, né, quando você tirar a raiz, ela vai preservar a ordem, tá certo? Então, a gente tem que de fato, é o ponto mais próximo ao H, tá bom? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta, item E. Tá bom? Pessoal, só peço um pouquinho de desculpa, às vezes está ficando meio claro aqui, é porque teve uma mudança aqui no programa que eu uso, e aí alguns comandos eu ainda estou me adaptando aqui novamente, e tem hora que o pincel fica fino de novo, fica grosso, mas vamos em frente que a gente consegue chegar lá, tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão. A quarta questão, ela fala o seguinte, ó. Uma torradeira que custava R$160 pode ser comprada com desconto por R$ 115,20. O percentual do desconto foi de... Então, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, né, eles fizeram o seguinte. Eles chegaram e... beleza, eu vou olhar quanto é 160 menos 115. Isso é o valor do desconto, né? E é só pegar esse valor encontrado e dividir por 160. Beleza, tá correto. Não tem nenhum problema nesse argumento. Olha só, a gente também pode fazer o seguinte, em vez de eu fazer essa subtração primeiro, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou ver quanto é que equivale esse valor com relação a 160, tá bom? Então, o que ficar faltando para chegar em 100 é justamente o desconto que a gente obteve. Concordam comigo? Então, eu ganho um pouquinho aqui de tempo, uma vez que eu não vou fazer essa subtração. Beleza? Então, olha só. Aí eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer 115, esse zero aqui não precisa, né? Porque está depois da vírgula. Então, vírgula 2 dividido por 160. Aí você, professor, como é que eu divido quando tem vírgula, hein? Olha só. Uma divisão, lembra, é uma fração, ó. Então, o que você tem aqui é 115,2 dividido por 160. Se eu quero andar a vírgula uma casa para a direita, o que é que eu faço? Eu multiplico por 10. Então, eu posso, para não alterar, eu multiplico e divido por 10. Então, isso aqui fica, ó, 1.152 dividido por 1.600. Beleza? Então, agora, em vez de a gente trabalhar com um número com vírgula, tá vendo? A gente agora trabalha dessa maneira, tá bom? Fica bem mais tranquilo, né? Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou tirar aqui a vírgula, tá? Vou tirar aqui a vírgula, ó. Vou colocar o 2 aqui mais para perto e vou colocar mais um zero aqui. Show? Tranquilo? Então você sempre pode fazer isso quando você estiver dividindo. Lembra que uma divisão sempre é uma fração, aí fica mais fácil de você visualizar. Olha só. Então a gente tem 1.152 dividido por 1.600. Professor, dá não, é menor. Sim, mas aí quando não dá, o que é que a gente faz? Coloca 0, e acrescenta um zero aqui. Agora sim, eu já tenho um número que eu consigo fazer aqui. Aí você diz, Maria, ficou grande. Ficou, mas não tem problema não. Ó. Lembra que eu falei que isso aqui é uma divisão? Agora, ó, isso é uma nova divisão que apareceu. Ou seja, é 1.152... caso aqui 11.520 dividido por 1.600, né? Eu não posso simplificar um zero com zero? Posso, então aqui eu também posso, tá? Então eu vou simplificar esse zero com esse zero. Porque agora eu tenho 1.152 dividido por 160, tá certo? Então você vai tentando aí, você vai encontrar 7, né? Ó, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 6
dá 42, coloca 2 aqui, vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então, subtraindo aqui, vai sobrar 2, 3, 0 e 0. 32 por 160, também não posso dividir. O que é que eu faço? Coloco um 0 aqui. 320 dividido por 60, agora eu consigo, aqui dá por 2, então menos 320, então o resto dá 0. Oh, beleza, 0,72. O que é que isso quer dizer? Isso é a mesma coisa que 72 sobre 100, que é a mesma coisa que 72%, né? Então, a mesma coisa que 72%. Beleza, pessoal? Ah, professor, então quer dizer que o preço que eu paguei é 72% do valor total. Bem, então quanto foi que a gente teve de desconto? A gente teve de desconto 100% menos 72%. Né? Então a gente teve de desconto 28%. Tá bom? Então essa é uma forma que você poderia fazer aqui. A alternativa seria a letra C. Uma outra maneira, né, seria você fazer isso. Pegar 160, tirar, né, 115 e 20, o que sobrou, aquele é o valor do desconto. Aí esse resultado você divide por 160 e aí você já iria encontrar direto na divisão 0,28, que é 28%. Beleza? Pronto. Vamos aqui para a próxima questão. Olha só, nessa próxima questão, essa é uma questão bem interessante. Preste atenção no seguinte. Antes de eu ler aqui, vou ler primeiro, depois eu falo essa observação. Então, olha só. Ele fala o seguinte: a figura abaixo mostra uma seta fixa e uma placa hexagonal regular, com vértices numerados e que pode girar em torno do ponto central. Fazer um movimento nessa placa significa efetuar uma rotação de 60 graus no sentido horário. Assim, aplicando um movimento na placa acima, a seta passará a apontar para o número 1. Certo? Então, eu aplico uma rotação, essa seta aqui, no caso, vai girar e vai vir para o número 1. Tá certo? A partir da situação inicial da figura acima, que é essa, após 2021 movimentos da placa, a seta apontará para o número. Olha só. Essa questão aqui, pessoal, é só uma roupagem diferente de uma questão de calendário, tá certo? Calendário, professor. Exatamente, ó. Imagina, né? Como se aqui fosse, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Claro, a gente não tem os 7 dias aqui. Mas entenda, é semelhante, tá certo? Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2021 e vou... Quantas posições eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar 2021 e dividir isso aqui por 6. Tá certo? Então, ó, 20 por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Né? Sobra 2, aí eu baixo o 2 aqui. 22 dividido por 6 dá 3 novamente, que dá 18. Agora sobra 4. Baixo 1. E agora vai dar por 6, né? Porque 6 vezes 6, 36. Para 41, só como não tem espaço aqui, eu já vou colocar o resto. 5, tá? E aí o que importa para a gente aqui é o resto. Professor, e o que quer dizer esse resto 5? Quer dizer o seguinte, que depois que eu rodei 2021 vezes, aí eu começo a contar de onde ele iniciou, ó, que foi o 0. Aí eu vou contar 5 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, após 2021 rodadas, ele vai estar aqui, ó, no número 5. A alternativa correta, item E. Tá bom? Ou seja, só para ficar claro, professor, se o resto tivesse dado 3 aqui, se o resto tivesse dado 3, você vai contar a partir de onde ele começou, 3. Então, ó, 1, 2, 3, seria no 3. Professor, e se desse 0, resto 0? Quer dizer que ele estava justamente onde ele começou. Tá bom? Então é assim que você faz, inclusive aquelas questões que a FGV coloca também, que você deve ter observado, na Imbel caiu, no concurso que teve lá em Aracaju também caiu, que você coloca uma frase e essa frase fica se repetindo. Então é só você contar a quantidade de letras e é esse valor do total que você vai dividir, tá certo? Então é sempre você observar
depois de quantos é que volta a se repetir. E aí você pega o total, faz a divisão, né? E aí dependendo do resto, você começa a contar a partir do ponto inicial. Tá bom? Então, ficou ainda com alguma dúvida? Pode deixar aí nos comentários que eu posso trazer aqui mais questões só, né, sobre calendário, sobre essas letras aí, para que você possa aprender melhor esse tipo de exercício. Beleza? Pronto, vamos aqui para a nossa próxima questão. Em uma oficina de artesanato, 3 artesãos fazem o total de 3 vasos em 3 dias. O número de dias que 12 artesãos levarão para fazer 12 vasos é... Bem, aqui é uma questão, né, que envolve regra de 3 composta. Tá? E aí lembra que quando eu pego uma regra de 3 composta, o que a gente precisa, né, saber aqui são duas coisas apenas. Quem é que são os processos e quem é o produto final. Ou seja, quem é o produto, o que é que a gente quer obter. Olha só, eu tenho 3 artesãos, eu quero fazer 3 vasos em 3 dias. Então, o que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer vasos, então o nosso produto são os vasos, tá certo? E o que é que faz parte do processo? É a quantidade de artesãos e a quantidade de dias, tá bom? Então aqui eu vou colocar quantidade de artesãos, e aqui quantidade de dias, tá? Beleza. Aí olha só, no primeiro ele falou o seguinte, que 3 artesãos, usando 3 dias, construíram 3 vasos. Aí ele quer saber o seguinte, ó, o número de dias, ou seja, aqui, x, em que 12 artesãos levarão para construir 12 vasos. Pronto. Feito isso aqui, identificou direitinho processos e produto, basta a gente fazer assim, ó, pega esse primeiro passo, chegou aqui, desce e vem para cá, tá? Aí vamos de novo para cá. Aqui, sobe e vai para os produtos, tá bom? E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que eu vou multiplicar aqueles que estão na mesma linha, tá bom? Então, olha só, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar, ó, 3 vezes 3 vezes 12, 3 vezes 12, igual a 12 vezes x vezes 3, tá certo? Pronto, aí o que a gente pode fazer aqui é simplificar, né, ó. Vou simplificar esse 3 com esse 3. Por quê, professor? Porque eu ia passar dividindo, né? Certo? O 12 eu simplifico com 12 e aí já sobrou o quê? X igual a 3. Tá bom? Então, nesse caso, eles levariam 3 dias para, né, construir esses vasos. Então, quando você tiver uma regra de 3 composta, você não precisa ficar olhando, é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Basta você identificar o que são os processos, tá? E o que é o produto. Já tenho outros vídeos aí no canal, né? Se você quiser ver mais outros exemplos com relação a esse método que a gente trabalha aqui para resolver, né, problemas envolvendo regra de 3 composta, tá certo? Então eu vou deixar também aí na descrição do vídeo o link de um vídeo em que a gente trabalha mais esse tipo de resolução usando essa regra de 3 composta, tá certo? Então vamos aqui para a próxima questão, olha só. Então, a 7ª questão diz o seguinte, um retângulo possui 16 metros de perímetro e 15 metros quadrados de área. Um retângulo semelhante a esse possui 64 metros de perímetro. Então a área desse retângulo olha só pessoal, muita atenção, esse exercício aqui ele é muito interessante, bem legal, simples de fazer, mas que tem que ter aí sua atenção. Olha só, eu estou aqui trabalhando com retângulos semelhantes, tá bom? Ô professor Adriano, e o que quer dizer isso? Bem, isso quer dizer que eles vão manter uma certa proporção. Ah, entendi. Então, ou seja, eles vão ter uma proporção no perímetro e uma proporção também na área, e se fosse uma figura geométrica aí, que tivesse volume, também iria manter a proporção no volume. Só que tem um detalhe que a gente vai ver agora, olha só. Então,
Primeira coisa é o seguinte, como eles são semelhantes, você tem que achar quem é essa constante de proporcionalidade. Então eu vou pegar aqui 64, que é o perímetro do que a gente, né, do próximo que a gente quer saber a área, e vou dividir, ó, pelo retângulo anterior. Então vai ficar 64 dividido por 16. Tá certo? Então, se você dividir aqui, isso aqui vai dar igual a 4. Pronto. Então, 4 é a nossa constante de proporcionalidade entre esses dois retângulos semelhantes. Beleza? Ah, professor, beleza. Então quer dizer que para eu saber quanto é que vale a área do retângulo, observe que eu peguei o do que a gente quer encontrar em cima, né? Então eu vou chamar de x, vou dividir pela anterior, e isso aqui é igual a 4, correto? Não. Por quê? Porque olha só, o perímetro ele tem uma relação linear. Como assim, professor? Tem uma relação de grau 1, tá bom? Já a área, ó, observe, é metros quadrados. Então, ela tem uma relação quadrática aqui. Então, essa constante de proporcionalidade, ela é a mesma, só que ao quadrado, tá bom? Então, é só tomar esse cuidado. Professor, e se fosse uma coisa com relação ao volume? Aí você iria pegar essa constante aqui e elevar ao cubo, tá certo? Então, fica só atento. Esse é o detalhe, esse é o ponto, né? Acredito que muita gente aqui colocou o próprio 4 aqui, sem elevar ao quadrado, né? Nessa questão aqui. Mas esse era o detalhe. Então, daqui a gente fica, ó, x sobre 15, 4 ao quadrado é 16. Aí eu passo, ó, o 15 multiplicando, né? Então, aqui fica x igual a 15 vezes 16. Então, fazendo essa continha aqui, ó, a gente tem 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 1 e 3 dá 8, 16 aqui, né? Então, dá 0, 4 vai 1, 240 metros quadrados, a alternativa correta aqui, D de Deus, tá certo? Então, fica atento a essa dica aí, que ela é muito importante, né? Uma questão bem bacana aqui essa. Próxima questão, ela vai falar o seguinte aqui pra gente. Certa quantia foi repartida entre os irmãos Alceu, Breno e Caio. Alceu recebeu a terça parte do total e Breno recebeu 2/5 do total. Então a fração total que coube a Caio é... Olha, pessoal, nesse tipo de questão em que ele quer saber apenas um percentual ou apenas uma fração total, a quantia, né, que foi repartida aqui, que ele vai falar aqui, ó, uma certa quantia que foi repartida, né? Então, esse valor aqui você pode atribuir, né, de uma forma que fique conveniente para você. Aí, olha só, ele fala que Alceu recebeu a terça parte do total, ou seja, 1/3 desse total. E Breno recebeu 2/5 do total. Esse total, a priori, eu vou chamar aqui de x. Então, Alceu, ele recebeu 1/3. Já Breno recebeu do total 2/5. Então, para facilitar a minha vida, ó, olha o que é que eu faço. Eu vou multiplicar 3 e 5, dá 15. Então, eu vou dizer que o meu total é 15. Então, na verdade, ó, Alceu recebeu, tá certo? Eu estou dizendo que o meu total é 15. Por que, professor, você pode dizer? Porque o exercício ele quer a fração total que coube a Caio. Ele não quer saber o valor bruto, o valor verdadeiro, entendeu? Ele não quer saber um valor, ele quer saber a fração, ou seja, a proporção que Caio recebeu desse valor total. Então, por isso que a gente pode atribuir valores. Então, 15 dividido por 3, isso aqui dá igual a 5. Então, quer dizer que, sendo um total de 15, Alceu recebeu 5. Já Breno, um total de 15, né? 2/5, simplificando aqui, sobra 3. 3 vezes 2, 6. Breno recebeu 6. Ora, então Alceu e Breno juntos receberam quanto? Receberam 11. Bem, o total era 15. Então, quanto é que sobrou para Caio? Sobrou exatamente 4 sobre 15. Né? Então, Caio sobrou 4 sobre
15, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, item E, beleza? Então, o que importa é isso, quando você tem fração ou porcentagem, uma coisa comum que a FGV coloca também é em relação de áreas, né? Você tem duas figuras que você está aumentando, né, os lados de forma proporcional, de modo que a outra área fique um certo valor. Então você pode atribuir aí o valor de uma área para que fique mais fácil o seu cálculo. A gente já tem questões desse tipo aqui no canal. Vou deixar também na descrição do vídeo para vocês, né, uma questão que a gente trabalha isso, né, já foi aplicado isso em provas anteriores da FGV, mas vou fazer essa seleção para facilitar você aí nessa revisão, né, tá pertinho aí da prova e também você que está se preparando para outros fica mais fácil quando você tem, mas eu indico, né, que se você não vai fazer um concurso agora tão em cima, né, reveja essas provas aí que a FGV aplicou recentemente, porque é muito importante. E aí você encontra uma playlist no nosso canal, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Então olha só. A nona e última questão aqui dessa nossa revisão, eu trago uma questão de idade, né? Às vezes a gente se embanana um pouquinho nesse tipo de questão. Mas basta a gente raciocinar com calma e uma coisa que eu falo para todo mundo, né? A idade, gente, ela passa para todo mundo, né? Porque tem gente que acha que não, mas a idade passa para todo mundo. Vocês concordam comigo? Né? Concordar, deixa aí. Ou você conhece alguém aí que acha que não. Olha só, então nessa última questão eu falo o seguinte, ó. Pedro afirmou: nesse mesmo dia do ano passado, a idade do meu filho era a terça parte da minha idade. E daqui a 12 anos eu terei o dobro da idade dele. No dia em que Pedro fez essa afirmação, ele tinha, olha só, para que fique mais simples, digamos que isso foi falado agora em 2022, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, a idade de Pedro eu vou chamar de P, tá bom? A idade de Pedro eu vou chamar de P. E a idade do filho dele, para a gente lembrar melhor, eu vou chamar de F, tá certo? Bem, então a informação foi o seguinte, ó. Nesse mesmo dia do ano passado, então vamos pensar aqui, é 2021. O que é que aconteceu? A idade do meu filho era a terça parte da minha idade. Beleza, vamos parar aqui. Então, Pedro, ano passado, tinha o quê? Tinha a idade desse ano, menos 1. Tá certo? E o filho dele é a mesma coisa, né? Menos 1. Tá certo? Pronto. E o que foi dito aqui? Foi dito, né, que a idade do meu filho, que é F menos 1, que eu estou chamando aqui, era a terça parte da minha idade. Então, F menos 1 é igual a terça parte, ou seja, 1/3 de P menos 1. Pronto. Então, dessa primeira informação, a gente tirou essa relação aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Pronto. Vamos para a segunda. Ele falou, daqui a 12 anos, eu terei o dobro da idade dele. Bem, daqui a 12 anos, eu vou pegar aqui, ó, P mais 12, e a do filho também, né? A idade passa para os dois, né? Tá? Então, esse é um detalhe importantíssimo, lembra? A idade, ela passa para todo mundo. O tempo, ele passa para todo mundo. Claro que com alguns, né, algumas pessoas, né, a natureza é mais generosa, né? Mas não vem ao caso aqui. Então, ele disse o seguinte, né? Que daqui a 12 anos eu terei o dobro da idade dele. Então, quer dizer que a idade do pai, né, ó, P mais 12 é igual ao dobro da idade do filho. Ou seja, 2 vezes F mais 12. Pronto, então o que a gente montou aqui, ó, na verdade foi um sistema, ó, de duas equações, tá vendo? Com duas incógnitas. Então a gente resolve esse sistema aqui para encontrar quem é a idade, né, de Pedro lá no dia, que é o P que a gente está querendo encontrar aqui. Bem, aqui para facilitar, eu vou multiplicar dos dois lados por 3. Então vai ficar, ó, 3 que multiplica F menos 1
Como eu estou multiplicando por 3, né, vai simplificar com esse 3 aqui igual a P menos 1. Tá? Desse lado aqui eu vou só distribuir. Então, P mais 12 é igual, aí vai ficar ó, 2 vezes F, 2F, e 2 vezes 12, 24. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a continha aqui no meio, pessoal, o negócio para não ficar bagunçado para vocês entenderem. Então, olha só, eu vou ajustar aqui, ó. Então, ó, 3 vezes F, 3 vezes 1 vai ficar, né, ó, 3F menos 3 igual a P menos 1. Então, vai ficar 3F, passando o P para o primeiro membro, ele troca de sinal, menos P, igual a menos 1, passando o 3 para o outro lado, ele vai positivo. Então, a gente ficou aqui, ó, 3F menos P igual a 2. Tá certo? Pronto. Então, essa é uma equação aqui que a gente tem. 3F menos P igual a 2. A outra equação, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o P aqui nesse membro e vou trazer o 2F para cá. Então, menos 2F igual a 24. O 12 vai para lá, troca o sinal. Então, menos 12. Então, daqui, né, a gente vai ficar com o quê? Vai ficar P menos 2F igual a 12. Pronto. Então, agora a gente tem as duas equações bem bonitinhas aqui, né? Vou colocar aqui as duas equações que a gente tem aqui, ó, bem bonitinhas. E agora, professor? Agora observa o seguinte, ó, vou responder o restante aqui, fica bem fácil agora. Então, vai ficar 3F menos P igual a 2, menos 2F, eu só vou trocar aqui a posição para ficar F embaixo de F e P embaixo de P, tá? Mais P igual a 12. Pronto. Aqui é um sistema, ó. Tá bom? Você resolve por substituição, mas nesse caso aqui eu vou usar soma, ó. Então, quando eu somar aqui as duas equações, menos P vai cancelar com P. Então, vai ficar 3F menos 2F, vai sobrar apenas um F, né? Ó, 3 laranjas menos 2 laranjas, sobra uma laranja, né? Então, sobra um F aqui. Igual, aqui já dá 0, 2 mais 12, 14. Então, a gente descobriu aqui o quê? A idade do filho. Pronto, então só está faltando agora a gente descobrir quem é a idade do pai. Como é que eu descubro, professor? Aí você vem aqui, ó, em qualquer uma dessas equações e substitui F por 14. Bem, eu vou substituir nessa segunda aqui, né, porque ele fica mais simples. Então, olha só, substituindo ali vai ficar menos 2 vezes 14 mais P igual a 12, tá certo? Então, aqui vai ficar, ó, menos por mais dá menos, 2 vezes 14 vai dar 28, mais P igual a 12. Pronto, esse 28 eu passo para o outro membro, ele vai somando, né? Então, P igual a 12 mais 28, então P igual a 40, né? Então, a idade do Pedro, né, no dia que ele fez a afirmação, que foi eu chamei de P aqui, é 40 anos, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Se você quiser aí mais questões sobre idade, né, que envolva aí para você praticar mais, deixa também nos comentários que eu gravo mais questões para que vocês fiquem fera nesse tipo de resolução, tá bom? E aí fazendo questões mais específicas assim, a gente grava no quadro, que até você visualiza melhor, a gente consegue uma organização melhor também. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. De novo, ajuda aí o nosso projeto, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, que vai ajudar demais a gente a fornecer para vocês conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.